As Akumas no Mi tipo Logias sempre foram e sempre serão poderes que farão seus usuários conquistarem grandes coisas dentro dos mares de One Piece. Porém, a verdade é que elas perderam seu posto de poder mais roubado para as Umas Míticas e para o próprio Haki. Será mesmo? Claro que em termos de poder total, que é a junção de várias características do usuário, pode ser que as Logias realmente não sejam mais top 1. Mas e se a gente analisá-las individualmente? Elas se tornariam desastres naturais ambulantes, pessoas com a capacidade de produzir energia quase que infinita a partir de um elemento específico. Dos personagens canônicos da obra, existem apenas 14 usuários desse tipo de poder e todos eles são ou foram pessoas que de certa forma conquistaram algo. Sendo que na verdade apenas 13 frutas foram mostradas desse tipo porque o Ace e o Sabo compartilham a mesma fruta. Os 3 primeiros almirantes da série têm um poder avassalador e por muitos anos pensamos que as Logias tinham sido o motivo deles terem chegado tão longe. Embora não seja totalmente verdade, eu pelo menos acredito que tenha ajudado eles a pelo menos permanecerem vivos para conquistar essa força e esse poder. Bom, sabendo disso, a gente precisa saber como a história seria caso o nosso protagonista tivesse tropeçado e caído de boca em uma fruta diferente. Então vamos lá? Como seria se o Luffy tivesse comido outras frutas Logias ao invés da sua fruta original? Como vocês já devem saber, essa é uma série que todo mundo tá amando, e então eu já produzi 3 episódios falando de frutas e uma falando de Haki. Então, das Logias a gente já falou das 4 que pertencem aos almirantes, uma que pertence ao Yonkou Barba Negra e uma que pertence ao Shichibukai Crocodile. Sabendo disso, nos restam 7 frutas. E hoje eu decidi falar mais detalhadamente sobre 3 delas. A Mera Mera no Mi do Ace, que hoje está nas mãos do Imperador das Chamas Sabo. A Gasu Gasu no Mi, que pertence ao cara mais louco desse mundo, o cientista Caesar Clown. E por último, a mais pedida por todos aqui, a Gorogoro no Mi do Deus Enel, a fruta que é capaz de criar uma Genkidama de raio. Essa aqui em particular é muito doideira, porque eu tô achando que muitos aqui estão dentro de um Mugen Tsukuyomi por achar que Enel é realmente um deus por ter esse poder e ganharia até do Kaido. Ai ai. Bom, diferente do que fazemos normalmente, nós vamos focar em analisar a compatibilidade de cada uma dessas frutas com o Luffy e aí sim saber até onde ele chegaria. Assim como eu fiz com os almirantes, eu preciso dizer que como estamos lidando com Logias, eu acredito que todos os oponentes do East Blue serão muito tranquilos de se passar. Afinal, nenhum deles possui Haki, nem muito menos conseguiria um elemento counter dos poderes do Luffy. Sabendo disso, bora começar. Indo lá para o início, Luffy abre o seu baúzinho e tcharam, toma essa fruta. No momento em que o Shanks tenta tocá-lo, sua mão passa direto e uma fumaça roxa entre seus olhos, fazendo-o lacrimejar. Ben Beckman acende um cigarrinho e do nada uma explosão acontece dentro do bar. Luffy tinha acabado de comer a Gasu Gasu no Mi. A principal força dessa Akuma no Mi é a capacidade de se transformar em gás, que lhe permite voar, flutuar e entrar em lugares que nenhum ser humano pode. É possível aumentar a densidade do gás, podendo sim mover objetos. O usuário pode criar diferentes tipos de gás a partir do seu corpo, desde gases inflamáveis e explosivos a gases tóxicos e venenosos. É até mesmo possível manipular os gases ao seu redor, assimilando-os em seu corpo. Essa é uma fruta que com certeza não seria uma das melhores escolhas para o Luffy, afinal de contas ele é burro e ele não faz nem ideia o que são gases. Eu consigo ver tranquilamente ele explodindo coisas por aí sem saber que era possível, ou até mesmo deixar lugares sem oxigênio, porque ele imaginaria que é dessa forma que se faz fogo. Mas vamos assumir que de alguma forma ele consegue concluir seu treinamento, juntar sua tripulação e chegar em Logtown. Como sabemos, o Smoker comeu a fruta da fumaça, e fumaça é a mistura de gás e partículas em suspensão resultantes da queima de qualquer combustível. Em teoria, o Chapéu de Palha conseguiria controlar o corpo do capitão, mas sinceramente, com seu treinamento precário, ele jamais conseguiria fazer algo desse ponto. O melhor que poderia acontecer aí é o Luffy explodir tudo ao seu redor para ganhar um tempo para poder fugir sem precisar da ajuda do Dragon. Indo para Alabasta, ele vai enfrentar o Crocodile, mas convenientemente um oponente que ele consegue vencer, ou usando gases venenosos para o Chichibukai respirar, ou simplesmente explodindo tudo usando o calor como vantagem. Já que o Luffy pode voar e mudar os gases do seu corpo, meio que a fruta da areia será inútil contra ele. Depois de terem passado poucas de boas até aqui, temos a Robin no bando e o Chopper que entende um pouco das coisas. Eles dão algumas dicas pro Luffy que no final entende 1% de toda a informação e decide que vai fazer o que quiser. Para tentar entender as notícias que estão acontecendo no mundo, os neurônios do Luffy já explodem. Imagina tentar explicar a fórmula química pra ele. É impossível. Indo para Skypiea, algo surpreendente acontece. Gases, no geral, são não condutores a menos que sejam ionizados. Mas mesmo que o Luffy consiga tirar o oxigênio do local para fazer algo, o deus simplesmente conseguiria se mover rapidamente para outro lugar. Então a solução aqui é usar veneno e esperar a oportunidade de dar na cara do seu inimigo. O resultado dessa batalha seria um verdadeiro 50-50. Eu estou até surpreso. Eu vou adiantar e imaginar que o Water 7 não vai ser da mesma maneira, uma vez que, como o Luffy consegue voar, ele pode salvar a Robin antes mesmo dela ser levada para Enies Lobby. Shabold acontece igual, porém em Impel Down, o Luffy não perderia por Mageran, uma vez que os venenos não o afetam
teoricamente. Como resultado, Bon Clay é salvo. Porém, gente, é importante a gente perceber que o Luffy só chegou até aqui por pura conveniência e sorte. Ele não tem nível de ir para Marineford, pois seu treinamento e seu nível de poder é muito abaixo do que seria normalmente. Chegando na Guerra dos Maiorais, ele seria literalmente comido vivo por todos que estavam lá e muito possivelmente viraria uma rosquinha de fumaça igual o Ace. Infelizmente não tem o que fazer, essa fruta é terrível para o nosso querido protagonista. Mas não se preocupem que a nossa próxima Akuma no Mi fará o Luffy ser maravilhoso, ou pelo menos tentar. O Chapéu de Palha agora irá comer a Mera Mera no Mi do nosso finado podcast de Ace e do atual Sadibo. O usuário é capaz de criar, controlar e tornar-se fogo. Com isso em mente, ele pode criar ataques devastadores baseados em chamas e ganhar uma alta resistência à maioria dos ataques baseados em calor. As chamas também podem ser usadas para aumentar a força cinética de ataques físicos. Como o Luffy é muito criativo, eu imagino que até voar ele conseguiria. E claro, pra gente não deixar o Ace sem fruta, vamos assumir que ele comeu a fruta de Nika, se tornando assim o guerreiro da libertação. Em termos de compatibilidade, eu acredito que a Mera Mera no Mi é muito superior em relação a Gasu Gasu no Mi. Contudo, graças ao fogo poder facilmente sair do controle, o Luffy com certeza iria se meter em vários problemas, como por exemplo, queimar uma parte da floresta durante o seu treinamento de 10 anos. Mas seria muito insano vê-lo usar essa fruta dando pirueta por aí, esquentando sua comida e dando vários ataques, tipo o Red Hawk. Essa fruta é tão incrível que é vermelha, igual o botão de se inscrever nesse canal que vocês estão apertando agora. Depois de chegar em Logtown, dá pra imaginar que fumaça e fogo se anulam, assim como aconteceu na luta do Ace contra o Smoker. Chegando em Alabasta tem uma cena que eu consigo fantasiar tranquilamente. Imaginem o soco que o Luffy acerta na cara do Ace Shichibukai, só que dessa vez é um Riken. Possivelmente o punho passaria direto porque não teria água, mas as chamas estavam quentes o suficiente para tornar a areia sólida. Essa vitória seria incrível, principalmente porque é neste momento onde Luffy e Ace se encontrariam depois de anos. O punho de fogo, quer dizer de borracha, está bem treinado sob a tutela do Newgate. Ele desenvolveu poderes que antes ele não conseguiu devido a depender basicamente de uma logia. Sobre isso eu vou fazer uma loucura nessa história já já. Até chegar em Skypiea, o Luffy já tocou fogo várias vezes no navio. Nada sério, mas como resultado ele apanhou muito da Nami com várias bexigas d'água. Ao chegar na Ilha dos Céus, me respondam: raio gera calor, certo? Fogo não é atingido pelo raio. Na verdade, o calor alimenta o fogo, que é puramente energia. Vocês conseguem agora imaginar um imenso Dainkai Intei atingindo o Enel depois do próprio deus ter usado seus raios para bufar o ataque? O Luffy derreteria qualquer coisa sem problemas. Eu até gostaria de revelar o trunfo dessa fruta para vocês, mas eu vou deixar para o final. Com essa vitória, avançamos para o Water 7 e mais uma vez Luffy pode voar. Ele resgata a arqueóloga do bando sem problemas. Thriller Bark, todos os zumbis viram apenas uma grande fogueira. Em Shabold, as coisas realmente acontecem iguais, porém Impel Down não rola e Marineford não existe. Quando Ace vai lutar contra o Teach, vários comandantes do Barba Branca aparecem para ajudá-lo. Aparentemente Shanks conseguiu convencer o Newgate. Como Ace agora é portador da fruta de Nika, eles têm o dever de protegê-lo até que ele esteja pronto. Quando Luffy sabe desse acontecimento, ele vai correndo até onde os piratas do Barba Branca estão. Mas uma grande luta acontece, o que culmina na morte de Marco, que se sacrificou para que Luffy fugisse com seu irmão, que está em coma. Ao devolver o Ace para sua tripulação, Luffy encontra o Rayleigh, que o ensina a verdade sobre o mundo e o convence a treinar mais ainda para fazer suas chamas alcançarem níveis supremos. E claro, não depender tanto assim delas. Depois do time skip, uma guerra explode. Teach consegue matar o Newgate e roubar a sua Gura Gura no Mi. Ace, que acordou há alguns meses, está tomado pelo ódio e pelo rancor. Luffy tenta consolá-lo, mas é impossível. Ele sai e leva Rayleigh e os remanescentes com ele. Durante a saga do Novo Mundo, o Chapéu de Palha está bem preocupado, mas consegue passar por tudo. Ao chegar na luta em Onigashima, Luffy está encrencado, mas então, para superar o calor do dragão do Kaido, ele tem o seu despertar. Assim como o Sanji, as suas chamas ficam azuis. Eu não quero entrar em detalhes químicos aqui para não ficar tão chato, mas uma chama azul corresponde a uma combustão completa, enquanto chamas amarelas e vermelhas são incompletas. Tem vários outros detalhes, mas o importante aqui para você é apenas saber que Luffy agora tem um poder de fogo avassalador. Porém, sabemos que um dragão é um dragão, e Kaido tem um haki muito forte. Luffy talvez não tivesse chance mesmo com o seu poder despertado. Então, ouvimos tambores começarem a tocar. De cima de Onigashima, um corpo cai. É o Barba Negra. E então, na sequência, o piso vira de borracha. Ace, depois de quase morrer na luta contra o Teach, conseguiu despertar a sua fruta e chegou para ajudar o Luffy. Com esses dois poderes e haki combados, Kaido não tem a menor chance e é derrotado. Fazendo assim com que o Luffy consiga, junto do seu irmão, se tornarem Yonkous e batalharem no fim pelo One Piece. Quem diria que o Chapéu de Palha flamejante chegaria tão longe, não é mesmo? Mas eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. A espera acabou. O momento de todos falarem em Enel tudinho, resto nadinha, chegou. Luffy agora possui os poderes da Goro Goro no Mi.
Com essa fruta, o usuário é capaz de produzir, bem como se tornar eletricidade. Com isso em mente, também é possível atacar com esse elemento. Ele também é capaz de regular a tensão da sua eletricidade com um máximo de 200 milhões de volts. Em cima disso, é possível passar por materiais condutores na forma de corrente elétrica para fins de defesa ou de locomoção. Ou seja, a pessoa é capaz de viajar a uma velocidade rápida de um relâmpago e chegar quase que instantaneamente a lugares distantes. Brincadeiras à parte, eu concordo com vocês que essa fruta é simplesmente quebrada, mas sinceramente, existem várias fraquezas naturais e qualquer usuário de haki lidaria bem contra ela. O problema é, e se alguém com haki poderoso estiver em posse dela? Vamos descobrir? Em termos de compatibilidade, eu não vejo problema. Consigo imaginar tranquilamente o Luffy trollando todo mundo, dando mini choques e até mesmo se movendo rapidamente para chegar primeiro no jantar. É possível que o Luffy brincasse demais com seus inimigos, até o ponto deles tentarem tocá-lo com armas de metal e todos serem eletrocutados. Em termos de treinamento, eu acredito fortemente que ele lidaria bem. Já pensou na luta contra o Arlong? O Tritão viraria peixe assado. Porém, contra o Crocodile, nós temos um problema. Assim como eu disse lá no vídeo onde o Luffy comeu as frutas dos Chichibukais, a areia não conduz eletricidade e o calor usado por essa fruta não foi nem suficiente para derreter borracha, que é mais fácil de ser derretida. Ou seja, contra um isolante elétrico, a sua intangibilidade é cancelada instantaneamente. Porém, eu concordo com vocês que seria uma pena nosso protagonista perder aqui, igual foi com a fruta da floresta. Como sabemos, a fraqueza da Suna Suna no Mi é a água. E a água bufa os poderes do Luffy. Fora que em termos de velocidade, a Goro Goro no Mi é superior, e diferente do Enel, o Chapéu de Palha não tem um ego gigante e não subestima seus inimigos. Depois de perceber que seus ataques não são eficazes, Luffy colocaria sua cabeça doida para pensar, mas mesmo assim, acabaria perdendo o primeiro round, como acontece normalmente. Só que depois ele usaria a água para cancelar a intangibilidade do Crocodile e bufar os seus ataques, conquistando assim a tão esperada vitória. Uou, eu tive que me esforçar um pouquinho pra gente conseguir esse resultado e a história não acabar por aqui. Em Skypiea não teremos problemas, afinal Enel não tem a sua fruta, logo não é um problema. Em Water 7 toda CP9 é eletrocutada até desmaiarem. Thriller Bark, Moria é apenas Moria. Porém, o resto não tem o que fazer. Luffy não pode viajar pelo mar rapidamente sem um condutor, e se ele toca na água do mar, ele morre. O que nos leva para Marineford e é a primeira vez que vemos ele usar a Maru. Com certeza ele causa grandes problemas e até consegue salvar o seu irmão. O campo de batalha fica um caos com os dois usando ataques de fogo e raio em área. Eles conseguem destruir quase toda a ilha que já estava em pedaços depois dos ataques do Barba Branca. Porém, ao ver Newgate ser morto, Ace volta para tentar ajudá-lo e Luffy tenta pará-lo quando a Kainu aparece e arranca o braço dos dois. Olha que legal, nesse universo os dois fazem uma homenagem ao Shanks. Só que depois disso, ambos desmaiam. Então temos o time skip. Na sequência, descobrimos que o Punhos de Fogo resolveu se juntar ao seu irmão por um tempo como um membro honorário da tripulação e agora os dois viajarão juntos pelo novo mundo. Os desafios que eles enfrentam são divertidos. Conseguimos até ver o Zoro zoando o Sanji por ele ser o número 4 antes mesmo do Jinbe entrar para o bando. Porém, dessa vez, o oponente que eles querem enfrentar não é o Kaido, e sim o Barba Negra. Eles estão atrás de vingança. E querendo ou não, se eles conseguirem, vai ser um Yonkou a menos. Ao entrarem nessa luta, os dois irmãos dão o máximo de si, mas mesmo assim, Tite os domina. Quando estão prestes a morrer, Ace consegue atingir a capacidade absoluta da sua fruta e usar as chamas azuis. Graças a isso, Luffy consegue se recuperar e voltar para a luta, e em um grande ataque combinado, eles conquistam o seu objetivo e derrotam o Barba Negra e toda a sua tripulação. E aqui chegou o momento dos dois se separarem e cada um seguir o seu próprio caminho. Luffy viu que ainda é inexperiente, mas o seu sonho não enfraqueceu. Ele olha para o seu irmão e diz que será o rei dos piratas e que sempre terá vaga para ele no seu bando. Para isso, ele continua treinando até chegar no momento da sua luta contra o Kaido. Lá, o Chapéu de Palha consegue usar seus raios para aprimorar seus ataques revestidos em haki. Essa cena é linda. Cada movimento do Luffy faz o céu estremecer e brilhar. Os raios vermelhos do seu haki do rei, somados aos poderes da sua Akuma no Mi despertada, fazem o céu de Wano parecer um festival. E no fim, ele consegue atravessar o Kaido com um dos seus ataques. Ele gera fogo com o calor da sua fruta, e somado à sua velocidade, ele parece uma flecha que passa direto pela antiga ferida que o Oden fez. Ou seja, a vitória do Luffy do raio. As logias realmente são incríveis, mas demos sorte de escolher essas Akuma no Mi especificamente. As outras podem não ser muito boas. Dessa vez o nosso protagonista conseguiu sair com 2 vitórias, mas das próximas vezes pode ser que ele não tenha tanta sorte. Mas e aí, vocês querem a parte 2 a gente falando sobre as frutas logias, pra gente poder assim englobar as 4 que faltam? Comenta aí. E caso vocês queiram saber como o Luffy lidaria com as situações sabendo apenas haki, aconselho esse vídeo aqui. Tá muito legal. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Muito obrigado, não esquece de se inscrever e deixar o like. Tamo junto e até a próxima!